Olá, eu me chamo Ruth Rodrigues e hoje eu estou dando continuidade à nossa série, O Início de Tudo. E hoje eu trago o terceiro episódio dessa série, O Princípio. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já assistiu as séries anteriores, os episódios anteriores, o episódio 1, o Velho Testamento, e o episódio 2, a queda de Lúcifer? Então hoje eu trago aqui para vocês o terceiro episódio, O Princípio. Já deixa nos comentários aí o que você tá achando dessa série, O Início de Tudo. Deixe nos comentários a sua opinião, deixe no comentário o que você tá achando. Se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar, tá bom? E antes de dar um início a essa série, a esse episódio, já deixa o seu like, compartilha para quantidade de pessoas que você achar possível. Compartilha para o máximo de pessoas, para aquela sua amiga que quer aprender mais da Bíblia. Compartilha. Deixa o seu like, porque o YouTube entende que você está gostando desse vídeo, que esse vídeo é bom para ser compartilhado, tá bom? Me ajudem aí, por favor. Tá? Se inscreva nesse canal para você não perder mais nenhum vídeo que é postado nesse canal. Me segue, tá bom? Ativa o sininho. E vamos lá para mais uma série. Pois então, o livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia, né? Tá escrito lá Gênesis. Ele é um dos livros do Pentateuco. Se você assistir o episódio 1, você vai entender sobre a respeito das classes, né? Dos livros. Então, o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés. Moisés, ele é autor do livro de Gênesis, também o autor do livro de Êxodo, Levíticos, Deuteronômios, Números. Pois então, ele foi o autor desses livros. O capítulo 1 de Gênesis fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já no verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Vamos circular essa palavra aí, era, tá? Vamos trocar ela para o hebraico, que se fala Aya. Se não for assim, me corrija nos comentários. É a palavra Aya. Essa palavra Aya, traduzida para o português, significa tornou-se. Então vamos falar: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Aqui já vamos entender mais de como a terra era, por que ela se tornou dessa forma. O Senhor não criou uma terra por criar e deixou lá, né? Não, ela fez uma terra, a terra era habitada por anjos, os anjos iam e desciam, vinham e desciam. Não tinha essa diferença entre o sobrenatural e o natural, não. Era tudo igual. Por quê? Não tinha pecado, não tinha demônios para lutarmos, né? Porque a Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, mas sim contra potestades, né, malignas, contra os demônios, né? Então não tinha isso. Não tinha demônios para lutar, não tinha problemas. Então não tinha por que ter uma diferença entre o mundo natural e o sobrenatural. Então era tudo igual, né? Então a terra era habitada, né, por anjos. Anjos vinham e desciam, os seres celestiais, né? É aqui na terra, era aqui na terra. Depois que Lúcifer caiu aqui, destruiu tudo, então a terra ficou sem forma e vazia. Quando na queda de Lúcifer, eu vou explicar com mais detalhe no episódio 2, a queda de Lúcifer. Assista lá. Vamos dar continuidade de Gênesis. Então a terra passou-se, né, tornou-se sem forma e vazia. No capítulo 3 de Gênesis, vão falar sobre a luz. Se você ler lá, vamos ler aqui, Gênesis: então Deus disse que haja luz. Então a luz começou a existir. Só que só no verso 14 de Gênesis, né, que fala sobre que Deus criou os grandes luminares, que é a lua e o sol. Então, mas como no verso 3 Deus diz que haja luz, mas se somente no verso 14 que Deus cria a lua e o sol. Vamos entender isso. Vamos imaginar, né? Porque assim, Deus, ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Vamos logo entendendo que aqui, na criação do mundo,
mundo, né, das coisas, a Trindade já existia. Tá? A Trindade ela não passou a existir quando criou os seres humanos, não. A Trindade já existia. Quando você fala aqui, ó, então, que haja, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Esse Espírito de Deus nada mais é que o Espírito Santo. Então, vamos entender, o Espírito Santo andava por cima das águas. Deus dava a ordem que haja luz, que haja... E Jesus executava. Então, Jesus é a luz do mundo. Então, não precisava de luz. Deus era a própria luz. Então, quando Deus disse que haja luz, é como se estivesse saindo de dentro dele. Vamos imaginar assim, tá? Porque a Bíblia ela não dá detalhes sobre isso. Ela só diz o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos imaginar assim. Deus disse que haja luz. Então, uma luz saiu de dentro dele. Né? A luz saiu de dentro dele, que foi o suficiente para iluminar tudo, como se fosse o sol, né? O modelo, vamos dizer assim, que haja luz. Então, saiu de dentro dele uma luz e clareou tudo, né? Vocês conseguiram entender aí? Deixa já nos comentários aí, tá? Se você conseguiu entender, se você tá entendendo a minha explicação. Bom, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou a escuridão. Tá bom. Aqui Deus, é como se tivesse Deus feito um modelo, sabe? Como não existia nenhum ser humano antes, então Deus passou a pensar já em criar os seres humanos. Então Deus já começou a, né, fazer um modelo ali. Esse aqui já é bom. No verso 2, a Bíblia cita um abismo, né? E a terra, Deus, deixa eu ver aqui. A terra era sem forma e vazia, e tinha águas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse abismo aqui não é o mesmo do abismo lá de Apocalipse, tá? O abismo de Apocalipse é onde estão aprisionados os demônios que pecaram contra Deus, não Lúcifer. Lúcifer não está preso no abismo, né? Lá no inferno. Não são esses demônios. Não vou falar sobre isso, tá? Não vou dar spoiler aqui do próximo episódio. Mas esse abismo aqui de Gênesis não é o mesmo abismo. O abismo que aqui está citando no verso 2 é um abismo de águas. Sabe aqueles lugares que eu sou doida para ir? Que tem aquele negócio lá embaixo, né? Eu não sei como se fala disso, que pode ser chamado de abismo também. São águas fundas assim. E também, não tem, se vocês já viram vídeos do mar e que o cara vai lá para dentro do mar e vê águas que são dentro de águas, sabe? Não é o abismo de Apocalipse. O abismo de Gênesis é um abismo de águas. Vamos ler lá em Gênesis 7:11 e em Salmos 135:6. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Salmos 135 verso 6. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Lá o abismo de Apocalipse, vamos ler lá comigo, lá em Judas 1:6 e Gênesis 6:2. Para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos lá ler comigo. Gênesis 6 verso 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Judas 1 verso 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Lúcifer, ele não está preso lá no abismo, para você entender. Lá em Jó 1:6 e 7. João versos 6 e 7. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Vocês entenderam porque Lúcifer não está preso no abismo? Quando Lúcifer caiu sobre a terra,
né? Lúcifer pecou contra Deus e caiu. Ele é a terça parte dos anjos na Terra, né? Como meteoros. Eu tô explicando muito mais isso lá no episódio 2. Vai lá e assiste, não perde tempo. Não pula os episódios, senão você não vai entender nada, tá? Vai por partes. No verso 6 e 7, ele é um pouco confuso, tá? Fala das águas por cima das águas por cima, por baixo. Eu vou colocar aqui uma imagem para você entender como ficou a Terra depois da queda de Lúcifer. Ficou uma bagunça total. Olha isso, olha essa imagem aí. Vocês estão entendendo? Olha o que diz lá. Então Deus disse que haja no meio das águas uma divisão para separá-las em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água das duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Vocês entendem? Olha a confusão. Então, essa imagem aqui mostra para vocês de como era a Terra. Olha que vocês estão vendo aqui a parte do abismo? Tá vendo como ficou o abismo aí? Esse aí é abismo de águas. Não abismo onde tá lá presos os demônios, não. São abismos de água. No verso 1 até o verso 13, ele vai falando sobre a criação, né? Só que cada criação dessa daqui foi um tempo assim muito grande. Não se sabe quanto tempo Deus levou até o verso 13, porque no verso 14 Deus cria os grandes luminares. Para a gente poder dividir dias, meses e anos, nós vemos a lua, as estrelas passando, né? Escurece, amanhece, é o segundo dia. Não. Aqui, do verso 1 até o verso 13, Deus foi criando as coisas no tempo dele. E no tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, Deus pode ter criado todas essas coisas num tempo assim muito grande. Vou dar um exemplo. No começo, criou Deus os céus e a terra. Ponto parágrafo. Não se sabe quando Deus voltou a fazer a terra. E a terra era sem forma e vazia. E não tinha... Aqui eu tô lendo a versão mais atualizada. E a terra era um vazio sem nenhum ser vivente. E estava coberto por um mar profundo. Parágrafo. Cada parágrafo desse daqui era uma quantidade de tempo enorme. Só no verso 14 que Deus fez a lua e o sol e as estrelas foi quando começou a ter tempo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Vocês entenderam? Já no verso 13, verso 14 já fala das grandes luminárias. Bom, adiante não tem mais o que se falar. Já no verso 26, Deus fez: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que serão parecerão conosco e terão poderes sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, enfim. Então Deus criou os seres humanos e homem e mulher o criou. No verso 26, Deus fala da criação do homem e mulher, mas já no capítulo 2, Deus fala novamente sobre a criação do homem e da mulher. Teve duas criações aí? Não, Deus não criou dois seres humanos, 4 no caso, né? 2 casais, não. 2 Eva, 2 Adão, não. Deus criou apenas um. Vocês têm que entender que o capítulo 1 de Gênesis, ele fala apenas do resumo, né? De como Deus fez. Moisés, ele estava dando o resumo. Deus criou isso, Deus criou aquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Se vocês prestarem atenção, Moisés fala aqui sobre cada coisa que Deus criou em pequenas palavras. No começo criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, que haja luz, que haja isso, entendeu? Já no capítulo 2, Moisés vai relatar, como é que eu posso dizer? Moisés vai relatar a criação que Deus fez em detalhes. Moisés vai falar em detalhes como foi a criação. No verso 4, do capítulo 2. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, verso 5.
Não havia brotado nenhum capim nem planta, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva e não havia ninguém para cultivar a terra. Vocês entendem? Olha o que está escrito aqui. Não tinha ninguém para cultivar a terra. Então Deus ainda não havia criado um homem. Moisés apenas estava relatando em pequenas palavras, né, em frases curtas, o que Deus havia feito. Entendeu? Moisés resumiu no primeiro capítulo o que Deus tinha feito. Já no capítulo 2, Moisés vai dar em detalhes a criação de Deus. Então, não havia brotado nenhum capim nem planta, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva e não havia ninguém para cultivar a terra. No verso 6, mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Deus pensa em muitas coisas, Deus é perfeito. Deixa eu ver aqui. No verso 7, então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou nas suas narinas, dele fez uma respiração de vida e assim se tornou um ser vivente. Daí o ser humano foi criado, né? Foi criado para cuidar da terra. Foi cuidar. Mas qual é o propósito do ser humano? Deus fez para que propósito nós? Lá em Colossenses 1,16, vamos lá ler comigo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós, seres humanos, fomos criados para a glória de Deus. Deus nos fez para glorificar o nome dele. Deus, ele é autor de todas as coisas. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele está por cima de tudo. Não divide glória com ninguém. Esse compartilhamento de glória para que possamos contemplar ele, glorificar o nome dele. Entendeu? O que Lúcifer deveria ter feito, nós passamos a fazer. Nós passamos a glorificar o nome dele. Deus nos fez para glorificar o nome dele. Pois então, vocês entenderam porque nós fomos criados? Vamos vencer o mundo, né? Jesus fala, eu venci o mundo, né? Pois então, então Deus fez o homem para comandar tudo. Deus fez o homem para comandar tudo. E logo adiante, mais para frente, Deus fez a mulher para ser auxiliadora dele, né? Deus fez Adão para cuidar de todas as coisas e a mulher para auxiliar ele, né? Deus fez o homem e a mulher. Pois então, estamos chegando no fim desse vídeo. E no próximo episódio final, o episódio 4, o pecado no mundo, eu vou falar sobre como entrou o pecado no mundo. Deus nos deu autoridade sobre todas as coisas desse mundo. Deus nos deu. E nós entregamos para o diabo, né? E se você parar para pensar, todos os dias nós entregamos para o diabo acesso a muitas coisas, porque por nossos pecados, né? Nós entregamos. Mas hoje eu não vou falar sobre pecados, hoje eu quero apenas falar sobre a criação, dar a entender um pouco sobre a criação, para que no próximo episódio eu te explicar mais um pouco sobre a queda de Adão e Eva, né? Como aconteceu o pecado aqui na Terra, né? Então, fique atento para o próximo episódio, não perca, tá bom? O próximo episódio, o episódio 4, vai ser o final. Eu vou estar finalizando essa série que tá incrível. E não se esqueça de comentar aqui nesse vídeo o que você tá achando desses episódios, dessa série, tá? E não esquece de dar o like, tá bom? Dê o like aí para o YouTube entender que você tá gostando desse vídeo. Compartilha, gente. Não esqueçam, tá? Fique com Deus e eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.